Olá, boa tarde. Começando mais 15 minutos de live aqui para vocês. Hoje num domingo lindo que tá por aqui. Hoje é dia de dica de filme. Então vou aguardar um pouquinho para vocês começarem a entrar. Lembra que todos os dias, 12h07, temos 15 minutos de live para você por aqui. E na quinta-feira é 1 hora de bate-papo que nós temos sempre 12h07. Oi, Lala! Coisa boa ver vocês por aqui. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um filme muito legal. Eu já falei várias vezes aqui, já dei vários exemplos relacionados ao filme, né? Já peguei várias situações do filme para relacionar com determinados exemplos. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no contexto desse filme, que é O Feitiço do Tempo. Ah, Shirley, que bom te ver. Então, nós vamos falar um pouquinho desse filme, O Feitiço do Tempo. Eu já comentei bem en passant aqui na semana passada, mas eu tinha prometido que hoje eu ia fazer uma associação melhor do filme com as coisas que nós podemos aprender observando, vendo esse filme. Alguns de vocês que estavam aqui na semana passada até falaram, vou aproveitar e já vou ver logo. Se não me engano, acho que foi a Franci ou a Sônia, não sei. Um ótimo domingo para você também, Shirley. E então vamos falar desse filme maravilhoso. O Feitiço do Tempo é um filme muito antigo. Não sei se ele é da década de 90 ou 80. E ele é com Bill Murray e a Andie MacDowell. Engraçado porque eu acho que faz muito tempo que eu não vejo filme com ela. Mas, enfim, o filme é uma comédia, tá? Mas é uma comédia inteligentíssima. E conta a história. Eles são jornalistas. Dudu. Eles são jornalistas e a história é que eles foram para fazer uma reportagem. Ele era jornalista, mas ele era aquele que, esqueci o nome, que fala do tempo, que dá a previsão do tempo, que é meteorologista. E aí ele não tem na Netflix. Poxa, vê se tem no YouTube, Shirley. E aí, nesse filme, ele é jornalista e eles vão fazer de Dia da Marmota, que é o dia que eles vão fazer uma cobertura sobre esse dia, era porque a marmota, num determinado lugar, que era esse lugar onde eles foram para fazer essa reportagem, ela fazia previsão do tempo para o inverno, né, para os próximos dias do inverno. Então, eles foram para este local e eles ficaram presos nesse local porque teve uma nevasca e eles não podiam sair para voltar. E esse jornalista, que era o Phil, que era o meteorologista, né, que fazia a previsão do tempo para o jornal, ele foi com uma equipe, com mais 2 pessoas, e ele era muito mal-humorado, muito mal-humorado. E aí ele era uma estrela, porque ele já era antigo, todo mundo o conhecia, né, e achava ele o máximo pelas formas como ele fazia a previsão de tempo, né, no jornal e tal, mas o cara era muito mal-educado, muito mal-humorado. E só convivendo com ele que você percebia isso. E aí, quando eles não conseguiram sair do dia que eles ficaram presos, ele ficou muito mal-humorado, ficou muito chateado porque ele queria sair de lá. Não queria ficar naquele local porque era o interior e ele não queria ter que ficar preso no interior para fazer uma reportagem por causa de uma marmota, né, que era aquele bichinho que, segundo lá, o local dava a previsão do tempo. Enfim, o que acontece no filme é que o filme... Oi, Vani! Que bom te ver por aqui. O filme, o que acontece é que eles ficam presos no mesmo dia. Então o filme ele fala, né, o nome é Feitiço do Tempo, de você ficar sempre preso no mesmo dia. Agora, que relação que a gente pode fazer disso com coisas que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida, né? Primeiro que é muito interessante como ele vai vivendo cada dia, porque todo dia o que acontece é que... eu não vou ficar dando detalhes, né, senão eu vou dar muito spoiler aqui do filme, mas... Cada dia ele vai tentando, no começo ele fica furioso, né? Mas depois que ele vê que aquilo não tem jeito, que todos os dias ele vai acordar preso naquele mesmo local, ele começa a tentar pensar em saídas primeiro para poder fazer com que ele saia daquele dia. Primeiro é revolta, tá? Então vários dias ele acorda revoltado e ponto, mais nada. Depois ele começa a pensar em soluções para poder sair dali.
mas soluções egoístas, né? Querendo cuidar do umbigo dele. E aí nada acontece. Depois ele começa a desistir de estar da vida, de estar lá. Então, em vários momentos do filme, né, ele até se mata para ver se funciona, se ele sai daquele dia, mas nem assim funciona, porque no dia seguinte ele acorda no mesmo dia. Então, é a revolta, tentativas de lidar com aquela situação, mas de uma forma egoísta. Depois ele começa a se matar para tentar sair daquele dia. E aí depois ele se entrega àquilo e começa a viver com um ar de desânimo, né? Eu não sei se o desânimo é antes dos dias que ele começa a se matar ou não. E no final das contas, ele começa a tentar aproveitar os dias que estão lá. Então, olha quão longo foi esse processo até ele se tocar em, poxa, já que eu tô aqui mesmo, deixa eu tentar aproveitar da melhor forma. E aí eu não vou contar mais, senão eu vou contar o filme inteiro. Então é interessante nós olharmos para esse filme e pensar em fazer uma associação dessas várias tentativas dele de sair daquele dia, como as nossas várias tentativas de lidar com a nossa própria vida, né? Porque nós poderíamos entender cada dia ali como uma oportunidade de vida nova, né? Porque ele está sempre repetindo o mesmo dia, mas ele tem sempre os mesmos padrões de comportamento, né? E ele demora muito para mudar os padrões de comportamento. Então, quando eu falo trazer aquilo para nossa vida, nós levamos o que ali, né, ele está sendo representado por um dia, e cada dia ele tentando fazer as mudanças, nós levamos a vida para tentar entender essas mudanças e fazer essas mudanças. Se você conseguir olhar nos vários aspectos, né, o comportamento dele, em cada fase ali do momento dele de sair daquele dia, tenta trazer aquilo para a vida de tantas pessoas que você conhece, às vezes até você mesmo, como aquilo não é um padrão de alguns dias, mas é um padrão às vezes de uma vida inteira. E aí a pessoa vive a vida inteira com as mesmas insatisfações, que no caso dele ali foram alguns dias, e aí ela morre. E vamos supor, né, não é o nosso caso aqui de falar sobre isso, porque não entendemos desse assunto, tá? O nosso assunto é comportamento, técnicas, é isso. Mas vamos supor que exista a reencarnação. Quando acaba a vida e ele volta, né, para o mesmo dia, poderia entender, quando acaba o dia e ele volta, acorda no mesmo dia, nós poderíamos entender como ele voltando, reencarnando naquele mesmo ponto que ele deixou a vida dele para trás, né? E aí ele tem a oportunidade de fazer diferente, de aprender com aquela nova vida dele. E não, ele continua fazendo sempre as mesmas coisas. E aí, né, todas essas mudanças que vão acontecendo até que ele consiga ir fazendo modificações nesse dia. Então, aqueles vários dias, o filme, Zélia, é O Feitiço do Tempo, tá? Que a gente tinha falado na semana passada, que eu ia comentar aqui. Então, os vários dias que ele acorda sempre no mesmo dia, a gente poderia imaginar, visualizar e trazer aqui para nossa observação como várias vidas, né? Talvez várias vidas que a gente precise viver até que a gente finalmente compreenda qual seria a melhor forma de agir, de se comportar, de existir, né? E como nós estamos dentro desse ciclo e ele é muito mais longo, fica muito difícil de nós vermos o processo, esse processo de aprendizado, de evolução, né? Porque você está ali dentro dele e é a sua vida, né? Agora, quando você olha de fora para o filme, né? Pelo olhar que o filme traz para você, você olha de fora e fica muito fácil de você fazer essa relação com a sua vida. Quais os comportamentos que eu tô tendo, né? Será que eu sou ranzinza? Será que eu sou otimista? Será que eu só penso em mim? Será que eu penso nos outros? E qual que vai me trazer o melhor resultado? Qual vai fazer com que eu não volte mais para esse mesmo ponto onde eu estou e possa evoluir como ser humano, possa evoluir como pessoa e continuar progredindo a partir de um outro ponto, né? Que é assim que o filme fecha, mostrando ele progredindo a partir de um outro ponto, porque ele teve que ficar muitos dias presos no mesmo dia, na mesma vida, até ele entender como sair daquele passo para o seguinte.
E isso é a nossa vida. Então, eu espero que vocês assistam e curtam, né? O filme é um show, assim, de aprendizado, mas é muita coisa o tempo todo. Se você consegue aprender de todos os diálogos, de todas as situações, é fantástico, inteligentíssimo e vale muito a pena você olhar com esse olhar, né? De procurar absorver o máximo de informações que você puder absorver daquele filme. E é engraçado como ele vai mostrando determinadas coisas que você consegue mudar e outras que você acha menos importante você não muda, né? Então, por exemplo, tem uma cena que mesmo ele modificando o comportamento dele em cada dia, nessas tentativas que eu fui falando, né, nesses processos que ele foi passando, uma coisa ele não consegue mudar. Todo dia ele cai numa mesma poça que está no chão, né, do asfalto, e o lugar é frio, então a poça é gelada. Então, assim, ele pode vir por diferentes caminhos, né? Ele pode ter feito coisas totalmente diferentes naquele dia, mas todos os dias ele cai na mesma poça. E aí ele fica furioso e tem as mesmas reações dos outros dias quando ele cai na poça. Então, mesmo ele mudando as outras coisas, ele não consegue escapar de cair na poça. O que isso a gente pode trazer, né? As armadilhas nossas, né? A poça não deixa de ser uma armadilha. Então, aquele olhar menos atento, às vezes, para as coisas mais simples e óbvias, porque a poça estava ali na frente dele, no meio do caminho, era só ele estar prestando atenção no que ele estava fazendo, né? Mais atento por onde ele estava pisando, porque caminhos ele estava indo para não cair sempre na mesma poça. E nós vamos, na nossa vida, quantas vezes nós fazemos isso e caímos nas mesmas armadilhas, né? Que nos mantém presos naqueles mesmos padrões, naqueles mesmos resultados. Às vezes você não consegue evoluir no sentido de ter outros resultados, de ter outros significados para a sua vida, porque você está caindo sempre na mesma poça, né? Então, o filme é incrível, é fantástico. O Edu tá botando aqui várias informações pra gente e me deu até vontade de ver esse filme hoje. Ele tá ali sentado ali na sala, passando as informações. Mas, amor, a gente bem que podia combinar de ver ele hoje. Então, fica a dica para vocês assistirem. E ele fala muito também de uma vida sem propósito, né? Nós falamos sobre isso aqui esses dias, da importância de você ter um objetivo na vida, né? Não precisa ser o propósito, mas até no filme, do domingo passado eu falei do Soul, né? Daquele filme, não sei se alguns de vocês aí viram, que é um filme fofo da Disney, super interessante também, super inteligente, falando da busca do propósito. E aí nesse filme não deixa de ter essa... pra mim também. E nesse filme não deixa de ter um olhar para o propósito de vida, como nós damos valor à vida, né? O que é dar valor à vida e o que é ter um propósito de vida, porque enquanto ele não tem um propósito, ele não consegue sair do mesmo dia. E o que é interessante também é como a vida dele começa a se organizar quando o olhar muda, quando as percepções dele, as percepções internas mudam e precisa de muita repetição, né? Lembra que eu falei aqui para vocês, acho que foi ontem, eu falei do esforço necessário para a gente se aprimorar, para a gente querer fazer as coisas diferentes, mudar padrões de condicionamentos, de comportamentos e tudo mais. Esse filme mostra esse esforço, porque são várias vezes que ele acorda no mesmo dia e só quando ele decide tomar as rédeas da situação, né, de uma forma inteligente, é que ele consegue modificar. Então, fazer aquele esforço sobre si mesmo, que eu comentei aqui esses dias com vocês. Enquanto ele não está fazendo nenhum esforço sobre ele mesmo, ele fica parado e preso no mesmo dia. Zélio, não sei se foi você que disse que assisti ele junto com o Soul. Não sei se você assistiu, me fala se você gostou. Ele é lindo, mas foi agora que você viu, você já tinha visto antes. Então fica a dica para vocês, é um filme maravilhoso para vocês verem hoje, né? Super combina com domingo. E é isso, e amanhã
nós voltamos aqui. Amanhã é dia de dicas gerais para vocês. Se vocês tiverem algo que vocês queiram que eu compartilhe aqui, que eu fale aqui, algum assunto mais específico, lembra de mandar um direct para mim, tá bom? Vai ser ótimo. Adoro quando vocês mandam, porque aí me leva para outras direções. Não fica muito dentro do que eu tô direcionando, né? E se vocês mandarem os comentários, dicas do que vocês gostariam que eu falasse, dá para eu levar mais para vocês. Ah, que bom, é isso aí, é incrível, assim. Eu já vi muitas vezes, porque como eu falei com vocês, né, nós temos uma atividade na escola que se chama Mostra de Vídeos, né, agora com a pandemia não tá rolando, quer dizer, até tá rolando online, porque quem quiser aí, fica até a dica, tem um programa chamado Lufadas de Alegria, você tem até como seguir aqui pelo Instagram, tá? Fica essa dica para vocês. Lufadas de Alegria é um programa do professor De Rose, que ele oferece várias vezes por semana, aberta ao público. Eu não sei se tá todos os dias, mas se você seguir aqui a Lufadas de Alegria pelo Instagram, bota Lufadas que vocês vão achar. É transmitido ao vivo as aulas com ele. E nos fins de semana ele faz as mostras de vídeo, né? Ele tá fazendo online, ele te dá a dica do filme para você assistir, aí ele pede que você assista antes e depois você pode participar do bate-papo ao vivo que ele faz sobre o filme. Um pouquinho isso que eu tô fazendo aqui, só que aí é 1 hora de bate-papo, tá? Então é bem legal. E nós fazíamos isso na escola, antes da pandemia, né? A escola vai fazer 18 anos agora, então foram aí quase uns 16 anos, né? Um pouquinho mais, fazendo mostras de vídeo todos os meses. E nós vimos filmes maravilhosos e quase todos os anos a gente assistia O Feitiço do Tempo. Então já assisti muitas vezes, mas toda vez que eu assisto caem novas fichas, porque são tantos detalhes para você observar que com uma vez só, 2 vezes, 3 vezes que você assista, você não pega tudo. Então, fica a dica, tá? Uma dica gostosa para vocês no dia de hoje. Então, olha, uma ótima semana. Amanhã, 12:07, nos vemos aqui. E quem tiver alguma coisa que queira que eu aborde, algum assunto que eu traga aqui pra gente bater um papo juntos, me manda um direct, tá bom? Beijo grande, ótimo domingo pra vocês.